Boa tarde, queridos alunos. Hoje nós vamos iniciar nossa primeira aula de matemática. E a nossa aula de hoje vai falar sobre conjunto dos números racionais, que está lá no livro de vocês na unidade 3. Especificamente hoje nós vamos falar de números decimais e frações equivalentes, tá? Nessa aula aqui, nessa primeira parte da nossa aula. Então, iniciando, nós sabemos que há muito tempo atrás houve a necessidade de criar números para fazer contagem. E esses números foram dados o nome de números naturais. Por exemplo, os números naturais a gente já estudou em séries anteriores, que são o 0, o 1, 2, 3 e assim vai para o infinito, ou seja, de 0 até o infinito. Ou seja, só relembrando, números naturais são todos os números o quê? Positivos. Em seguida, houve a necessidade de se criar um conjunto chamado conjunto dos números inteiros, porque houve a necessidade de usar os números negativos. E aí surgiu quem? O conjunto dos números inteiros, que é representado pelo infinito para a esquerda, vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, aí entra os positivos também, 1, 2, e assim segue para o infinito, certo? E com o passar do tempo também, houve a necessidade de usar as frações. E aí foi criado os números racionais, ou seja, o conjunto dos números racionais. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre esses números, aprender um pouco sobre o conjunto dos números racionais e os números também decimais que fazem parte, porque toda fração ele é números decimais. Então vamos aqui, colocando aqui, por exemplo, o número menos 1. Depois o 0. Depois o 1. E assim para o infinito, certo? Então, galera, o que acontece? O conjunto dos números racionais, ele funciona da seguinte forma. Entre um número e outro, existem vários números. Entre um número e outro, por exemplo, entre 1 e 2 existem vários números. Então, por isso aqui que foi criado o conjunto dos números racionais. Professor, mas que números são esses? São os números fracionários, um exemplo aqui, ou os números decimais, que são os números que têm a vírgula, né? Então, houve a necessidade de criar esse novo conjunto por causa desses dois cidadãos bem aqui. Então, vamos colocar ele aqui no conjunto. Por exemplo, entre 1 e 0. Entre 1 e 0 eu tenho bem aqui o meio dele. E o meio dele é o quê? 0,5, ou seja, tá entre um e o outro. Ou eu posso colocar 0,5, ou eu posso colocar na forma de fração, que é 1 sobre 2. Então aqui vai ficar entre 1 e o 0, menos 1 e o 0 vai ficar menos 1 sobre 2. Se aqui ficou menos 1 sobre 2, entre o menos 1 e o 0, então entre o 0 e 1 vai ficar o quê? 1 sobre 2. Por isso que houve essa necessidade de criar esse conjunto, porque nós temos também os números fracionários e os números decimais, certo? Então, como é que vai ficar nosso conjunto? Observe só. Outro detalhe, todo número natural é um número fracionário. Por exemplo, o 1, eu posso acrescentar um bem aqui, ele vai virar o quê? Um número fracionário. E todo número inteiro também é um número, faz parte do conjunto dos números racionais. Por exemplo, eu posso acrescentar um bem aqui também. Então, o que acontece? Se eu pegar aqui o conjunto dos números racionais, dentro dele nós temos também o conjunto dos números inteiros. E dentro do números inteiros nós temos o conjunto dos números naturais, que é a letra N. Agora observa que o N
e o z, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, fazem parte do conjunto dos números racionais. Um exemplo, conjunto dos números racionais, nós temos a fração, os números inteiros, os números positivos e negativos, dos números naturais, somente os positivos, certo? Agora a gente vai passar para frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? Qual é o conceito que a gente pode dar para a fração equivalente? No livro de vocês diz o seguinte: